Na aula de hoje, a gente vai falar sobre crédito, pressupostos e legitimidade ativa da recuperação judicial, tá? Basicamente, os artigos 48 e 49 da Lei 11.101 de 2005, que vai ser que é a Lei de Falência e Recuperação, e ela que embasa todo o processo de recuperação que nós estamos estudando aqui, ok? O artigo 48, e aí fiquem a cuidado quem está estudando por legislação velha, por livro velho. Livro velho considera-se livro velho até dezembro de 2020. Por quê? Porque em dezembro de 2020, a lei, aqui ó, a lei 14.121.112, 14.112 de 2020, que é de dezembro de 2020, tá? Alterou a lei 11.101 para colocar algumas questões aí relacionadas à pandemia e à necessidade de dar uma nova chance aos empresários que foram afetados pela pandemia do coronavírus, ok? E o artigo 48 da Lei 11.101, ele traz justamente os pressupostos e a legitimidade ativa do processo de recuperação. Quem pode pedir a recuperação? Quem é o autor do processo de recuperação judicial, tá? E o caput do 48 diz logo assim: poderá requerer recuperação judicial o devedor, tá? Então, só o devedor, só o empresário que está em situação de dívida, só o empresário que está devendo é que pode pedir a recuperação judicial. O credor não pode pedir a recuperação, porque o credor não sabe o montante da dívida, porque o credor não sabe o bolo da dívida do devedor. Então, ele, credor, não pode pedir a recuperação. Ele, credor, a gente vai ver futuramente, em outras aulas, que o credor pode pedir a falência, mas não a recuperação. Só quem pode pedir a recuperação, a sua própria recuperação, é o próprio devedor. Só o devedor, aquele que está em situação de dívida, é que pode pedir a recuperação. E quando a gente fala devedor, tá? E aí a gente tem que ter por mente sempre o artigo 1º da Lei 11.101, que diz que essa lei se aplica a empresários, tá? Então, a Lei 11.101, ela remete sempre a empresários. Então, quando ele fala devedor, é o devedor empresário. O empresário é aquela sociedade empresarial, a EIRELI, ou o empresário individual, tá? Então, quem é o legítimo ativo para ingressar com o processo de recuperação de empresas é o devedor empresário. Ou o empresário, se vocês quiserem colocar de uma outra forma, o empresário que se encontre em uma situação de dívidas, que se encontre na posição de devedor, tá? Mas também não é qualquer empresário devedor. É o empresário devedor que no momento do pedido, ou seja, no momento em que ele for pedir, esteja regular com as suas atividades há mais de 2 anos, tá? Então, só pode pedir recuperação o empresário devedor regular há pelo menos 2 anos. Então, o empresário devedor regular há mais de 2 anos. O empresário irregular, e aí lembrando, é irregular aquele que não tem registro na junta comercial, ou o registro está errado, tá? O empresário irregular, ele não pode pedir a recuperação judicial. Uma das punições para não ter o registro, uma das consequências jurídicas, justamente do empresário não fazer o registro na junta comercial, dele ser irregular, é justamente não poder pedir a recuperação judicial, não poder pedir a sua própria recuperação judicial. E também a lei não quer que você, empresário, que o empresário pegue assim, estou em uma situação de dívida, preciso me recuperar, então eu vou sair correndo, faço o registro e peço a recuperação. Não. Esse registro deve estar feito há pelo menos 2 anos, tá? Não só isso. Aí a gente vem com os incisos. Não ser falido, porque o falido não pode exercer atividade empresarial. E se o foi, esteja declarado extintas por sentença transitada em julgado,
as responsabilidades decorrentes, ou seja, se eu quero pedir a recuperação, não posso estar na condição de falido, porque se você é falido, não pode estar recuperando se você é falido. E se você foi declarado falido, tem que ter declarado extinta as obrigações da falência, decorrentes da falência, ou seja, as responsabilidades, você deve ter passado por todo o processo de falência, e o processo de falência deve ter encerrado com a declaração de fim de extinção das suas responsabilidades, tá? Inciso 2 do 48. Não ter a menos de 5 anos obtido concessão de recuperação judicial, porque, obviamente, não é para você passar a vida se recuperando, não é para o empresário passar a vida inteira de recuperação em recuperação, tá? Então, entre o pedido de um processamento de uma recuperação e o processamento de uma nova recuperação, tem que ter um lapso de, no mínimo, 5 anos, tá? Então, entre a concessão da recuperação e o pedido, porque é na data do pedido, tá? Então, entre a concessão, entre a sentença que concede a recuperação judicial e o pedido de uma nova, um novo pedido de recuperação, tem que ter um lapso, no mínimo, de 5 anos, tá? E esse mesmo lapso de 5 anos, no inciso 3, diz para a recuperação com base no plano especial, tá? Esse plano especial, daqui incluído pela Lei Complementar 147, de 2014, a 147, ela altera a 123, que é a Lei do Estatuto do Micro e Pequeno Empresário, tá? Então, sempre que falar plano especial, o plano especial é o plano para o micro e pequeno empresário, que por ser micro e pequeno empresário, por ter uma condição diferenciada do médio e do grande empresário, ele tem uma proteção diferenciada, ele tem um sistema de recuperação um pouco diferenciado em alguns pontos, tá? Que a gente vai ver também em próximas aulas. Então, se ele pediu recuperação judicial com base no plano especial, com base no fato dele ser micro e pequeno empresário, ele também tem 5 anos para poder fazer novo pedido de recuperação judicial, tá? E o inciso 4, não ter sido condenado ou não ter como administrador, sócio controlador, pessoa condenada por qualquer crime previsto nessa lei, são os crimes falimentares, são os crimes alguns crimes contra a ordem econômica, mas principalmente os crimes falimentares. E aí a gente tem o seguinte, não ter sido condenado. Não ter sido condenado é para o caso de empresário individual. O empresário individual, ele é que é condenado pessoalmente por ato criminoso, tá? Não ter como administrador ou sócio controlador, aqui se aplica tanto às sociedades quanto às EIRELIs, tá? Lembrando que o sócio controlador é aquele que detém capital social suficiente para tomar as decisões nas eventuais assembleias. Na limitada, considera-se controlador quem tem mais 50% do capital. Na anônima, considera controlador aquele que detém mais de 10% do capital, com poder de decisão, tá? Calcula-se aí em torno de 30%. E aí, para diferenciar do coligado, que o coligado tem mais 10% sem controle. E na EIRELI, como a EIRELI tem um único membro, um único sócio, digamos assim, ele é o controlador, ele então não pode ter sido condenado por prática de crime falimentar, tá? Então, esses são os requisitos, os pressupostos para a legitimidade ativa, do artigo 48. Só empresário, só o devedor empresário, regular há pelo menos 2 anos, tá? Que não seja falido, que não tenha pedido recuperação comum ou pelo plano especial há pelo menos 2 anos e que não seja condenado ou não tenha administrador ou sócio controlador condenado por prática de crime falimentar. Beleza? E aí, o parágrafo 1º diz: a recuperação judicial também poderá ser requerida pelo cônjuge sobrevivente e herdeiro do devedor, inventariante ou sócio remanescente, tá? Essa regra do parágrafo 1º, meu povo, é para empresário individual. Ela é exclusiva para empresário individual.
porque só empresário individual é que morre, tá? Imagine que tinha um empresário individual que falece. E aí ele tinha ele era detentor de uma empresa, ele exercia uma atividade empresarial. E a família quer continuar com essa atividade. A família não quer que a atividade se encerre, que a atividade morra com o empresário individual. Só que a atividade está devendo, a atividade está em uma situação de insolvência. Então, o inventariante, o cônjuge sobrevivente, o herdeiro, ou mesmo... peraí, que eu vou falar do sócio remanescente daqui a pouquinho. O herdeiro, o cônjuge sobrevivente ou inventariante pode requerer no processo de inventário, tá? Ele vai arrolar o espólio e no processo de inventário ele vai requerer a recuperação judicial dessa atividade que vai, obviamente, passar pelo trâmite. Por quê? E aí é uma coisa que às vezes os advogados de direito de família não se atentam. Se ele era empresário e se ele tinha dívidas, tem uma ordem de pagamento, tem uma ordem para a qual você deve fazer o pagamento dos débitos. Você não pode pagar os débitos aleatoriamente, porque se ele não tinha condição de pagar todo mundo, alguém vai ficar sem receber. E esse alguém tem que ser de acordo com a Lei 11.101. Então, se a família quiser, né, essa parte a gente vai ver mais lá para a falência, mas se a família quiser continuar com o negócio que está em situação de dívida, ela tem que pedir a recuperação judicial, tá? O sócio remanescente, o parágrafo 1º, quando fala aqui do sócio remanescente, é por sócio que não é administrador e nem controlador, tá? Então, quando você pega uma sociedade que tem 2 sócios, imagine uma sociedade com 2 sócios, por exemplo. Um tem 70%, é o administrador, o outro tem 30%, e nunca apareceu na sociedade. O sócio que tinha 70% e era o administrador, falece. O sócio remanescente, então, pode pedir a alteração contratual e pedir a recuperação da sociedade que ele faz parte, da qual ele faz parte, tá? No caso... Eu ia falar que agora eu esqueci, deu um branco. No caso, não cabe aplicação desse parágrafo único quando o sócio que remanesce, por exemplo, imagine no meu exemplo 70%, 30%. Se o sócio que falece é o sócio de 30% e o sócio que remanescente é o de 70%, que é o administrador. Neste caso, se ele pede a recuperação, ele, como administrador, ele está falando em nome da sociedade. Então, volta-se para o caso do caput do parágrafo 1º, certo? O artigo 48A, incluído pela nova lei 14.112, tá, de 2020, de dezembro de 2020, que diz que na recuperação judicial de companhia aberta é SA, a que opera na Bolsa, tá? Companhia é uma sociedade anônima, aberta são aquelas que operam em bolsas de valores. Serão obrigatórios a formação e o funcionamento de um conselho fiscal nos termos da Lei 6.404, que é a Lei de SA, enquanto durar a fase de recuperação judicial. Ou seja, vai ter que ter um conselho fiscal específico para a recuperação judicial, para acompanhar a recuperação e verificar se realmente está sendo cumprida todas as normas, todas as decisões, todas as deliberações, ok? Incluindo o período de cumprimento das obrigações assumidas pelo plano de recuperação. Então, aqui no caso de SA aberta, você tem a exigência do Conselho Fiscal, da criação, do funcionamento de um Conselho Fiscal interno para acompanhar o processo de recuperação até o seu encerramento, até o cumprimento de todas as obrigações, ok? E a gente vem com a legitimidade passiva. Quem são os legítimos passivos desse processo? A gente viu que o legitimativo é o devedor, os legítimos passivos são os credores, tá? É legítimo passivo todos os credores existentes na época do pedido de recuperação. Existentes, não precisa que eu esteja devendo a ele, eu posso estar com ele inadimplente. Mas eu comprei, a dívida só vai vencer, hoje eu estou entrando com
processo aqui em agosto de 2021, a dívida só vai vencer em 2025. Não interessa. Ele existe, ele é um credor existente, com dívida vencida, com dívida vencenda, com dívida ainda não liquidada, não interessa. É um credor existente, ele está sujeito ao processo de recuperação, tá? Então, quem está sujeito à recuperação são todos os credores existentes à época do pedido, tá? Os credores feitos após a época do pedido, eles não incorporam a recuperação, tá? Certo? E nós damos destaque aqui a alguns excluídos, alguns empresários, obviamente, que fizeram algumas atividades que têm lobby, fizeram lobby e conseguiram estar à margem deste processo de recuperação, que são os contratos de arrendamento, os contratos de leasing, os contratos de direito de reserva do domínio promitente vendedor, ou seja, contrato de compra e venda na planta de imóvel, tá? Os contratos de adiantamento à exportação, e aí o principal foco dos contratos de adiantamento à exportação é que nesses contratos há subsídio do governo, o governo estimula a exportação de alguns produtos, ele estimula, ele antecipa o que você precisa, a taxa de cabotagem, taxa de porto, aeroportuária, então ele antecipa. E os contratos de fidúcia, os contratos de alienação fiduciária em garantia, tá? Algumas outras normas foram acrescentadas, a gente vai ver aqui o 49, tá? Na íntegra, pela lei nova, pela lei 14.112, certo? E a gente vai passar aqui para entender melhor essas alterações da 14.112. O caput do 49 da lei 11.101, sempre da lei 11.101, certo? Diz, estão sujeitos à recuperação todos os créditos existentes, aqui existentes não diz vencidos ou vencendos, na data do pedido, ainda que não vencidos, tá? Então, existiu, tá dentro, vai estar sujeito à recuperação. Parágrafo 1º. Os credores do devedor em recuperação judicial conservam seus direitos e privilégios contra os co-obrigados, fiadores e obrigados de regresso, ou seja, se nessa dívida tem um fiador, tem uma outra obrigação correlacionada, tá? Ou mesmo, como, por exemplo, na locação, quando você faz uma benfeitoria necessária, uma benfeitoria útil, você tem o direito de regresso, você tem o direito de... Não é de regresso, não, você tem o direito... você tem direito de... Não é regresso, não, é de retenção. Mas você tem direito de reaver para si esse bem, tá? Esse bem não, esse valor. Então, algumas relações são mantidas contra outras pessoas que estão ali no contrato relacionado com o devedor, ela se mantém igual íntegra. Então, meu processo, minha dívida está na recuperação, mas tem um fiador. Posso cobrar do fiador? Pode, tá? Minha dívida está na recuperação, mas tem um co-obrigado. Posso cobrar do co-obrigado? Pode, tá? Parágrafo 2º. As obrigações anteriores à recuperação judicial observarão as condições originalmente contratadas ou definidas em lei, inclusive no que diz respeito aos encargos, salvo se de modo diverso ficar estabelecido um plano de recuperação judicial. Então, o que é que vai valer? Até a aprovação do plano, vale a dívida original. Depois da aprovação do plano, vale o plano. O plano de recuperação, a gente vai ver, ele é um instrumento onde o empresário vai dizer como vai fazer o pagamento dessas dívidas, inclusive com abatimento de juros, com prorrogação de prazo e tal. Aprovado o plano, vale o plano. Até aprovado o plano, vale a dívida original. Parágrafo 3º. Tratando-se de credor titular de posição de proprietário fiduciário, ou seja, de alienação fiduciária em garantia, de bem móvel ou imóvel, de arrendamento mercantil, o famoso leasing, de proprietário ou promitente vendedor de imóvel cujos os respectivos contratos tenham cláusula de irrevogabilidade ou irretratabilidade, inclusive em incorporações imobiliárias, tá? Ou seja, os contratos de imóvel aí com cláusula de irrevogabilidade, irretratabilidade, principalmente incorporações imobiliárias são aqueles contratos na planta, tá?
ou de proprietário em contrato de venda com reserva de domínio. E aí, venda com reserva de domínio é quando eu vendo, mas eu não entrego o domínio, eu fico com a posse direta e transfiro a posse indireta. Seu crédito não se submeterá aos efeitos da recuperação, estão excluídos a recuperação, foi o que eu falei no slide anterior. Cadê meu mouse? Tá aqui. E prevalecerão os direitos de propriedade sobre a coisa e as condições contratuais originárias, tá? Observada a legislação respectiva, não se permitindo, contudo, durante o prazo de suspensão de que se refere o parágrafo 4º do artigo 6º, que é de 180 dias, havendo a retirada do estabelecimento do bem do devedor, do estabelecimento do devedor dos bens de capital essenciais à sua atividade empresarial. Ou seja, desde o pedido de recuperação judicial até pelo prazo de 180 dias, não pode retirar esses bens, até porque entende-se que esses bens são essenciais e necessários para a atividade do empresário. Tá? Então, esses bens não podem, apesar da dívida não se incorporar na recuperação, esses bens não podem ser retirados do estabelecimento do devedor, agora recuperando ou em recuperação. Parágrafo 4º, não se sujeitará aos efeitos da recuperação a importância que se refere o inciso 2 do artigo 86 desta lei, que é justamente os créditos antecipados para fins de exportação. Tá? Que também estão nos slides, esses 4 do parágrafo 3º e do parágrafo 4º estão aqui nos slides anterior, que é o leasing, a negociação de imóvel, tá? Adiantamento e exportação e os contratos fiduciários de alienação fiduciária. Parágrafo 5º. Trata-se de crédito garantido por penhor. Tratando-se de crédito garantido por penhor sobre título de crédito, direito creditórios, aplicações financeiras ou valores mobiliários, poderão ser substituídas ou renovadas as garantias líquidas ou vencidas durante a recuperação. Enquanto não renovados ou substituídos, o valor eventualmente recebido em pagamento das garantias permanecerá em conta vinculada durante o período de suspensão. Ou seja, pode renovar a garantia, tá? Mas eventuais direitos vindos dessas garantias vai ficar numa conta especial pelo prazo mesmo de 180 dias, depois ele volta para a atividade normal, para o contrato normal como ele é. Parágrafo 6º, aqui já com a alteração da 14.112, nas hipóteses que trata o parágrafo 2º e 3º do artigo 48, tá? E aí, 48 é o artigo anterior, o que fala do pressuposto da legitimidade ativa, certo? Dessa lei, somente estarão sujeitos à recuperação os créditos decorram exclusivamente de atividade rural e estejam discriminados nos documentos a que se refere o citado parágrafo. O proprietário rural ele ganhou um benefício um pouco com essa lei 14.112, que é a possibilidade de não apresentar regularidade perante a junta, mas sim apresentar regularidade por outros meios. E aí, na recuperação do produtor rural, tá? Na recuperação do produtor micro, principalmente do micro e pequeno produtor rural, e aí o produtor familiar, aquele que tem ali suas dívidas, que está com a atividade rural empacada, mas que não tem um registro na junta, tá? Ele só pode colocar na recuperação judicial créditos relativos à atividade rural, créditos, né, que ele fez para a atividade rural. Ele não pode colocar, por exemplo, créditos outros, como créditos para a atividade pessoal dele. Imagine que ele comprou um carro para fazer o transporte dos produtos da fazenda para a cidade para poder a venda. Beleza, isso é um crédito para a atividade rural. Mas suponha que ele fez um crédito de um carro de passeio para poder passear com a família. Isso não é crédito rural, isso não é crédito que possa ser incluído na recuperação judicial, tá? Parágrafo 7º. Não se sujeitarão aos efeitos da recuperação judicial os recursos controlados e abrangidos nos termos dos artigos 14 e 21 da 4823
A Lei 4.008/23 de 2006 é a lei que trata do financiamento e amparo das terras e reforma agrária, tá? A 4.423, não, é 29, procurei a lei errada. Também fala de crédito rural, é a mesma coisa, tá? Aqui é reforma agrária e outra é crédito rural. Os recursos controlados e abrangidos pela Lei 4.829 são os créditos rurais, são financiamentos do governo para poder estimular a atividade rural. Então, esses créditos não estão sujeitos à recuperação. Até porque quem concede esses créditos já concede numa condição muito benéfica ao produtor rural. Então, o legislador entendeu que seria um contrassenso poder conceder a recuperação judicial, permitir esses créditos sejam negociados, você já tem uma condição especial, uma condição diferenciada no momento da sua concessão, tá? O artigo 8º, estão sujeitos à recuperação judicial os recursos de que trata o artigo 7º deste artigo, ou seja, dos recursos rurais, que não tenham sido objeto de renegociação entre o devedor e a instituição financeira, antes do pedido da recuperação na forma do ato do Poder Público Estadual, Executivo. O Poder Executivo, ano passado, em 2020, ele deu uma possibilidade do produtor rural renegociar os seus créditos rurais perante a instituição financeira. Quem já renegociou, cai na regra do parágrafo 7º. Quem não renegociou, então, pode na recuperação judicial pedir que os créditos sejam renegociados na forma da lei. Não é que ele vai renegociar da forma como ele quer, ele vai renegociar na forma do que o Poder Executivo permitiu a renegociação, tá? E o parágrafo 9º, para finalizar, não se enquadrará nos créditos referidos no caput, ou seja, todos os créditos desse artigo, aqueles relativos a dívidas constituídas nos últimos 3 anos anteriores ao pedido da recuperação, que tenham sido contraídos com a finalidade de aquisição da propriedade rural, bem como as respectivas garantias. Ou seja, se o produtor rural comprou uma propriedade 3 anos antes do pedido de recuperação judicial, essa propriedade, esse crédito também está excluído da recuperação judicial. Então, veja que a 11.114 excluiu bastante os créditos da atividade rural. Aí, porque você tem um grande incentivo, ele reconheceu que você tem um grande incentivo ao produtor rural, tá? Já tem normas que tratam sobre a renegociação do produtor rural, já tem regras para esses créditos, e o produtor rural pode, e aí no 48, no parágrafo 2º e 3º, pode ingressar com o pedido de recuperação sem comprovar a sua regularidade na junta, o que o produtor que não é rural, dito urbano, não pode fazer. Ele precisa comprovar a sua regularidade na junta comercial, ok?